Estudo bíblico: A cruz de Cristo, nossa fiança. Parte 4, dia 6 de julho de 2023. Ore então e seja ferido no coração pelo espetáculo do Cordeiro de Deus, na árvore, ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, feito sob lei, suportando a maldição da lei, para que dessa maldição possamos ser redimidos. 4. A cruz interpreta, sim. Como intérprete da lei, é necessariamente o intérprete do pecado, pois como pela lei vem o conhecimento do pecado, também aquele que expõe a lei deve descobrir o pecado. A cruz assumiu os 10 mandamentos, e em cada um de seus, você deve e você não deve. Lançou uma luz tão nova e divina, que o pecado em toda a sua hediondez de natureza e minúcia de detalhes se destacou para a vista, como nunca antes. A coisa abominável que Jeová odeia. O pecado estava na terra antes que o trovão do Sinai despertasse o deserto e abalasse o acampamento de Israel. Mas estava escondido ou mal visto. Assim como o clarão enviado à meia-noite mostra todo o terreno e acampamento, o clarão do Sinai iluminou a lei e descobriu o pecado. Havia pecado na terra antes de Cristo morrer, mas era com toda a iluminação do Sinai, mas mal conhecido. Assim como o relâmpago do céu, mais potente e penetrante do que o clarão mais brilhante, explodindo à meia-noite em alguma planície ou vale, ilumina a paisagem longe e perto, o mesmo aconteceu com a glória celestial da cruz, em terrível vivacidade e infinito detalhe, a extrema pecaminosidade do pecado. Mostrou que o pecado não era uma ninharia que Deus deixaria de lado, que a maldição não era uma mera ameaça da qual Deus poderia se afastar quando lhe convinha. Mostrava que o padrão do pecado não era uma escala móvel para ser elevada ou diminuída à vontade, que a punição do pecado não foi para uma imposição arbitrária e que seu perdão não era a expressão da indiferença divina para com seu mal. Mostrou que o pecado não era algo variável ou incerto, mas fixo e preciso, uma coisa para a qual Deus estava apontando o dedo e dizendo: eu odeio isso e odeio aquilo. Mostrou que o salário do pecado é a morte, que a alma que peca deve morrer, que o pecado e seus frutos e penalidades são certezas, absolutas certezas, diante das quais o céu e a terra devem passar. Mostrou que o pecado não é um mero infortúnio ou doença, mas a culpa que deve ir perante o juiz e receber a condenação judicial de suas mãos. Mostrou tudo isso quando nos mostrou nosso substituto divino, morrendo o justo pelos injustos, Deus não diminuindo nenhuma de suas demandas, nem diminuindo nada de sua ira, mesmo no caso de seu amado Filho. A cruz nos mostrou, além disso, que a essência do pecado e o ódio a Deus esse homem por natureza, exatamente o que o apóstolo o chama, um odiador de Deus. Romanos 1:30. A lei nos disse apenas a metade disso, ao dizer: amarás o Senhor teu Deus, apontou para o pecado como a falta de amor,
mas foi só isso. A cruz vai além disso e nos mostra o pecado como inimizade para com Deus e o homem como assassino do Senhor da glória. Não é esta uma descoberta da malignidade do pecado como nunca se imaginou antes? O que deve ser o homem quando ele pode odiar, condenar, zombar, açoitar, cuspir, crucificar o Cordeiro de Deus? Quando vier a ele vestido de amor e com as vestes da salvação? E o que deve ser pecado quando, para expiá-lo, o Senhor da glória deve morrer na cruz, um pária? 5. A cruz interpreta o Evangelho. Essa boa nova estava a caminho para nós. Ficou evidente desde o momento em que Maria deu à luz seu primogênito e, por premonição divina, chamou o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Boa vontade aos homens foi então proclamada, mas o substituto havia então apenas começado sua missão de graça. Passo a passo, as boas novas foram se revelando enquanto ele passava por nossa terra, fazendo obras e falando palavras de amor. Mas não antes que a cruz seja erigida, o sangue derramado e a vida seja tirada. Aprendemos completamente como a sua obra é tão preciosa e que as novas a respeito dela fornecem um evangelho tão glorioso. O evangelho é uma boa notícia a respeito de um portador de pecados divino, concernente àquela morte que é vida eterna para nós, concernente ao sangue que purifica a consciência das obras mortas, purificando o pecado e nos reconciliando com Deus. A cruz é a reconciliação entre nós e Deus. E isso é uma boa notícia. A cruz é o ferimento do calcanhar da semente da mulher, é o ferimento da cabeça da serpente, e isso é uma boa notícia. A cruz é a solução para todas as questões levantadas pela lei e pela justiça, por Deus ou pela consciência. O acordo justo e honrado de cada reclamação que pode ser feita contra o pecador. E isso, uma boa notícia. A cruz é o ponto de encontro designado entre o pecador e Deus, onde os embaixadores da paz tomam a sua posição suplicando ao errante que volte e viva o rebelde para se reconciliar com Deus. Lá a aliança de reconciliação foi selada, ali a paz foi feita, ali a dívida foi paga, lá o resgate foi dado. E não são estas boas novas de grande alegria? 6. A cruz interpreta o serviço. Somos redimidos para que possamos obedecer. Somos libertos para servir, mesmo quando Deus falou ao faraó: deixe meu povo ir para que me sirva. Mas a cruz define o serviço e nos mostra a sua natureza. É o serviço de amor e liberdade, contudo, é também um serviço de opróbrio e vergonha e tribulação. Estamos crucificados com Cristo. E isso revela a nossa posição como santos. Somos seguidores crucificados de um Senhor crucificado. Somos crucificados para o mundo e o mundo para nós, pela cruz de Cristo. Tem continuação. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe.